Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico, galera. E na aula de hoje, dando continuidade ao estudo da análise combinatória, vamos falar sobre permutação, né? Permutar, professor, o que é isso? Nós temos dois tipos que a gente vai dar foco aqui, a permutação simples e os casos de permutação que envolve repetição. Então vem comigo, galera, para darmos o pontapé inicial aí na nossa aula. Então, um resuminho aqui para que você entenda do que nós iremos tratar. Nós vamos falar aí da permutação simples, né? Para que você saiba o que é uma permutação simples, como resolver casos desse tipo. Vamos falar também dos casos da permutação que envolve repetição de valores e, na sequência, resolver alguns exercícios aí que já foram alvos aí de várias bancas. Tranquilo? Beleza? Então, vamos dar aí o início falando sobre permutação simples. Professor, que parada que é essa? O que é permutação simples? Galera, para nós entendermos esse conceito matemático, vamos para o conceito linguístico do português mesmo. O que é permutar? Permutar quer dizer trocar. Muitas vezes, alguém já pode ter questionado você, vamos fazer uma permuta. O que é permuta? É troca, tá? Então, permutar quer dizer troca. A permutação é uma termologia usada na matemática quando eu quero expressar a troca seja de letras, seja de objetos, seja de pessoas, seja de uma sequência numérica. Quando eu quero fazer essa troca de sequência e desejo descobrir quantas trocas são possíveis, quantos valores, quantas palavras, quantos posicionamentos eu consigo ordenar fazendo essa troca. Por isso a palavra permutação. Então é trocar de lugar, beleza? Bom, e nós fazemos isso quando eu não tenho elementos repetidos. Ela é chamada de permutar de forma simples, quando não possui elementos repetidos. E quando tem elementos repetidos, ela é chamada de com repetição. Continua sendo permutação, porém com repetição. Vamos ver aqui um caso disso. Quantas e quais são as formas diferentes de 4 pessoas, que aí a gente vai representá-las aqui por A, B, C e D. Podem ser colocadas em fila. Galera, se você for fazer isso no braço, uma por uma, fazendo todas as combinações possíveis, você terá casos assim, todas as possibilidades. Veja bem, você pode, num determinado momento, colocar na ordem A, B, C, D. Professor, eu posso trocar de lugar? Pode. Então, o B veio para o início, e se o B vir para o início, eu posso colocar o C no início também, eu posso colocar o D no início, e aí eu posso também continuar mudando. Ao invés de ser A, B, C, D, eu posso pegar o C e trocar de lugar com o D, e assim vai, e você vai criando, até você criar todas as possibilidades. Veja bem, o que eu fiz aqui foi elencar todas as combinações possíveis de ordenar esses 4 elementos. Ora começando com A, ora começando com B, ora com C, ora com D, ora termina com A, ora termina com B. Então, a gente fez todas as combinações. Conclusão. Passado todo esse processo, você vai contar quantas combinações você conseguiu fazer aqui. Então, contando aqui, eu tenho 4, assim eu tenho 6, 4 vezes 6, 24. Aí você vai responder, existem 24 possibilidades de se ordenar 4 pessoas de formas diferentes. Bacana, parabéns, tranquilo, você acertou. Porém, galera, o tempo gasto foi em excesso. No concurso, você tem pouco mais que 3 minutos para resolver uma questão desse tipo. E se você tiver que fazer no braço, desenvolver um por um, caso por caso, para depois contar, você vai levar a prova inteira para fazer 1, 2 questões. Então, não convém, ok?
Então, como que nós procedemos, professor? Aí entra a forma, a maneira de contagem matemática, que é chamada de permutação. Permutar quer dizer trocar. Então, ao trocar esses valores, quantos grupos diferentes de ordem eu consigo formar? Simples, galera. Olha só, o que eu tenho aqui? Vamos proceder assim agora, ó. Como são 4 elementos, basta eu permutar 4 elementos. E a permutação de 4 elementos, a permutação de n elementos é dado por n fatorial. Lembram que eu disse que era muito importante nós sabermos desenvolver um fatorial? Olha só, para se permutar uma quantidade de elementos, basta desenvolver o fatorial desta quantidade. Então, se eu tenho 5 elementos, basta eu desenvolver o 5 fatorial. Se eu tenho 6 elementos, eu desenvolvo o 6 fatorial. Se eu tenho 10 elementos, eu desenvolvo o 10 fatorial. Então, é muito simples encontrar a quantidade de grupos que eu consigo formar, diferentes, com uma certa quantidade de elementos. É só resolver o fatorial desta quantidade. Tranquilo? Então, veja bem, como nesse exercício eu tenho 4 pessoas, então a quantidade de grupos diferentes em ordem eu consigo fazer é 4 fatorial, permutação de 4. Por isso que o desenvolvimento disso daqui fica 4 fatorial. E o que é 4 fatorial? 4 fatorial são 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 1, 24. Então, existem 24 maneiras de nós organizarmos uma fila com 4 pessoas, de formas diferentes, na ordem. Ah, professor, mas aí eu sei a quantidade, mas eu não sei o grupo como fica. Galera, veja bem, nenhuma banca vai pedir para você no concurso mostrar a ordem. Não é isso. Elas exploram a quantidade que pode ser formada. Ela não quer saber exatamente quais são todas as ordens, porque nós teremos casos aí de milhares de ordens. Imagina você ter que fazer tudo isso, não teria nem espaço no papel para poder fazer isso. Então, esqueça ter que mostrar um a um. O que você tem que focar é na quantidade de grupos que podem ser formados. É isso, e só. Beleza? Bom, então a quantidade de formas diferentes de se organizar 4 pessoas em fila seria 24 maneiras. Beleza? Pronto, é isso. Bom, dessa forma a gente conceitua a permutação, né? A permutação de n elementos de um determinado conjunto é a quantidade de agrupamentos ordenado que nós conseguimos formar. É a quantidade de agrupamentos ordenados que nós conseguimos formar. Obviamente, sem repetir, né? Sem repetição, com os n elementos. E isso aqui é dado através de uma equaçãozinha. Então, a quantidade de trocas, a quantidade de permutação é dado sempre por n fatorial. Nós vamos indicar por Pn, tá? Essa é a indicação, ó, Pn. O número de permutações simples de n elementos é dada por Pn. E o que é P de n? É n fatorial. O resultado de P de n é n fatorial. Qual é a permutação de 6 elementos? É 6 fatorial. De 10 elementos é 10 fatorial. Certo? Eu chamo de P6, eu chamo de P10. O número é para indicar a quantidade de elementos que serão permutados, que serão trocados. Ok? Bom, partindo desse princípio, nós temos agora o seguinte. A permutação envolve uma série de etapas, certo? Porque, como eu já disse, a permutação de uma quantidade de elementos é o desenvolvimento do fatorial desse
desse número que indica a quantidade de elementos. Por isso, a gente pode dizer que permutar valores envolve o desenvolvimento de etapas. E essa etapa é exatamente uma etapa multiplicando pela outra, porque se trata de um fatorial. Olha só, eu vou ter a etapa 1, etapa 2, etapa 3. Então, veja bem, se eu tenho N elementos, eu vou pegar o número que indica a quantidade de elementos, começa a partir dele e vou desenvolver o fatorial. O próximo, n-1, depois n-2, n-3, até chegar no número 1. Então, observe que isso aqui é nada mais, nada menos do que o desenvolvimento de um fatorial. Ok? Por isso que a gente chega à conclusão que a permutação de uma quantidade é o fatorial dessa quantidade. E o desenvolver o fatorial de uma quantidade é multiplicar a partir do elemento indicado pelos seus antecessores até chegar ao número 1. Ok? É o que nós estamos representando aqui. Bom, vamos ver isso aí de forma mais objetiva. Professor, está meio obscuro, não estou entendendo, não. Então, vamos lá. O número de permutação simples de 6 elementos. Eu tenho 6 elementos. Como que eu faço isso? Então, a permutação de 6 eu vou chamar de P6. Como que eu resolvo? Lembrando que Pn é n fatorial. Então, P6 vai ser o quê? 6 fatorial. E 6 fatorial resolve como? Resolve 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Fazendo essa multiplicação, nós vamos encontrar 720 maneiras. Pronto. Está respondido, tá? Então, isso aqui é igual a 720. Pronto, desenvolvi. É só resolver o fatorial? Só resolver o fatorial. Professor, está muito fácil, e é fácil. Agora, alguns casos vai exigir uma interpretação mais apurada. Tem alguns casos em que o exercício vai fazer algumas concessões, e aí você tem que apurar cada caso no seu devido modo, ok? Mas entenderam essa parte? Compreenderam? Todo mundo em cima do caminhão aí? Se eu quero permutar 6 elementos, é só desenvolver o fatorial de 6. Pronto, 720 formas de troca entre eles. Beleza. Bom, se eu quero permutar 5 elementos, como que eu faço, professor? Aí vai ser 5 fatorial. O que é 5 fatorial? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que a gente sabe, 120. Se eu quero permutar 4 elementos, professor, 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. Beleza? Então, é assim que nós resolvemos a permutação de uma determinada quantidade de elementos. Beleza, galera? Bom, vamos ver um exemplo agora de aplicação disso. Veja bem, galera, o que nós temos aqui, ó. Mateus, Sofia, juntamente com 2 amigos e 2 amigas, foram ao cinema e encontraram 6 lugares disponíveis para sentar. Determine, letra A, de quantas maneiras podemos ordená-los em fila. Letra B, de quantas maneiras podem ocupar as 6 cadeiras, de modo que as pontas fiquem ocupadas sempre por uma menina. Letra C, de quantas maneiras podem ocupar as 6 cadeiras, de modo que Mateus e Sofia fiquem juntos. E a letra D, de quantas maneiras podem ocupar as 6 cadeiras, de modo que Mateus e Sofia fiquem separados. Então, olha só, eu tenho aqui 4 perguntas em cima daquilo que foi colocado no texto inicial. Mateus, Sofia, 2 amigos e 2 amigas foram ao cinema. Vão ocupar 6 lugares. De quantas maneiras eles poderão fazer isso? Para cada letra, uma pergunta, obviamente, respostas diferentes. Vamos lá? Vamos um a um. De quantas maneiras podemos ordená-los em fila? Veja bem, o primeiro passo é nós sabermos quantas pessoas estão envolvidas nessa ação. Mateus, Sofia, 2 amigos e 2 amigas. Então, eu tenho 6 pessoas.
beleza? 6 pessoas para sentar em 6 lugares. E aí a pergunta é de quantas maneiras nós podemos ordená-los, ou seja, de quantas maneiras diferentes eles podem sentar. Começa com Mateus, depois vem Sofia, começa com Sofia, depois vem Mateus, começa com um dos amigos. Então não importa com quem vai começar. Como eu tenho 6 elementos, então basta eu pegar P de 6, que é 6 fatorial, que é exatamente 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que vai dar um total de 720 maneiras. Então, observem que esses 6 amigos têm 720 maneiras de sentar diferentes. Diferentes. Beleza. Guardem bem esse número, porque eu vou apagar aqui e mais lá na frente nós vamos precisar desse valor. Então, 720 é o total de maneiras que eles podem sentar. Independente de estar junto, estar separado, eles podem se organizar. Quem vem primeiro, quem está junto com quem, não interessa. São 720 formas disso ocorrer. Beleza. Então, letra A, 720. Bom, na letra B, ele pergunta o seguinte: de quantas maneiras podem ocupar as 6 cadeiras, de modo que as pontas fiquem ocupadas sempre por uma menina? Esse caso é um caso assim que você pode usar de um recurso bem bacana, que é fazer o desenho. Olha só, imagine que cada traço desse seja uma cadeira. Tranquilo? Então, eu fiz aqui 6 traços. Cada traço é uma cadeira. Beleza. O exercício disse o seguinte: de quantas formas eles podem ocupar essas cadeiras, mas ele colocou uma condição. As meninas têm que ocupar a ponta, de modo que as pontas fiquem ocupadas sempre por uma menina. E eu tenho, nessa relação, 3 meninos e 3 meninas. Então, para que fique sempre ocupado por menina, o que eu vou ter que fazer? Galera, dica LAC. Sempre que o exercício colocar uma excepcionalidade, ou seja, uma condição para que aquilo ocorra, porque o que ele colocou agora, o que ele quer saber é quantas formas diferentes, mas tem uma condição. A ponta, quem vai estar na extremidade, obrigatoriamente tem que ser uma menina. Então, eu não posso contar aquela forma onde aparece um menino na ponta. Então, quando tiver excepcionalidades, exceções, eu tenho que começar sempre pela exceção. Essa é a regra, é a dica, tá? Dica LAC aí. Então, veja bem, como eu tenho 3 meninas, quantas possibilidades eu tenho nessa primeira cadeira, que é uma ponta? Eu tenho 3 possibilidades aqui. Qualquer uma das 3 meninas pode estar aqui. Tranquilo? Beleza, 3 possibilidades. Como tem que terminar com uma menina também, então quantas possibilidades eu tenho aqui no final? Aqui eu tenho 2 possibilidades. Por que 2 possibilidades? Porque são 3 meninas. Se uma delas vai estar aqui, só me restam 2 opções para lá. Tranquilo? Sempre assim. Estando uma delas aqui, não vai ficar as 3 ao mesmo tempo? Pode ser qualquer uma das 3. E aí, sendo uma delas, só me restam 2 para o final. Tranquilo? Bom, agora, o que eu vou poder permutar? O que posso permutar? Aqui no meio eu posso permutar. Aqui no meio pode ter menina também? Pode, e vai ter. Por quê? Porque eu tenho 4 lugares. E eu vou usar só 2 meninas. Então, sempre vai sobrar uma. Certo? Então, veja bem. Nesse caso, no meio, eu tenho 4 lugares para permutar. Então, basta eu fazer a permutação de 4 valores. Então, vai ficar bem assim, 3 vezes 4 fatorial, que é aonde eu posso permutar, vezes 2. Tá? Porque esse valor aqui é fixo, 3. Eu só tenho 3 possibilidades aqui. Aqui é fixo, eu vou ter só 2 possibilidades. Ok? Então, vai ficar 3 vezes 4 vezes 2.
Então, fazendo aqui, eu vou ter 3 vezes 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. Vezes 2. Então, eu tenho aqui 3 vezes 24, eu tenho aqui 72. 72 vezes 2, eu tenho, então, 144 possibilidades. Então, de quantas maneiras nós podemos ocupar as 6 cadeiras, de tal forma que vai ter sempre uma menina na ponta? 144 maneiras de fazermos essa organização. Beleza? Bom, tranquilo. Agora vamos para a letra C, galera. O que pede na letra C aí, ó? Letra C. De quantas maneiras podem ocupar as 6 cadeiras, de modo que Mateus e Sofia fiquem juntos? Veja bem, gente, é muito importante você entender o contexto da pergunta. Dizer Mateus e Sofia juntos é uma coisa. Dizer Mateus e Sofia juntos nesta ordem é outra coisa. Porque se eu digo Mateus e Sofia juntos, pode vir primeiro Mateus, depois Sofia, como pode vir primeiro Sofia e depois Mateus. Sem problema nenhum. Por quê? Porque o exercício não mencionou quem vem primeiro. Ele simplesmente condicionou a estarem juntos. Tá? Simples assim. Tranquilo. Agora, se o exercício falasse Mateus e Sofia juntos nesta ordem, eu só posso admitir a forma de organização onde Mateus aparece primeiro que Sofia. Certo? Se Sofia vier primeiro que ele, eu descarto, porque ele quer a ordem Mateus primeiro, depois Sofia. Beleza? Mas como ele não mencionou a ordem, então vale uma e vale a outra. Beleza? Você calcula de um jeito e depois multiplica por 2, porque a mesma quantidade que é Mateus primeiro, Sofia depois, vai ser Sofia primeiro, Mateus depois. É só multiplicar por 2. Então, vamos lá? Eu tenho 6 lugares. Só que como eles vão estar juntos, então Mateus e Sofia, eu vou chamar de MS, vai ser um lugar só. E aí vai me sobrar mais 4 lugares. Por quê? Aqui tem um menino e uma menina, vai sobrar 2 meninos e 2 meninas. Então, a quantidade de maneiras que eles podem ocupar 6 cadeiras, de modo que Mateus e Sofia fiquem juntos, vai ser 5 fatorial. Por quê? Porque eu considero como eles vão estar juntos, essa é a grande sacada, a dica lá que é essa. Se eles vão estar juntos, eu considero como se fosse um só. Então, Mateus e Sofia, um só. Vão ocupar um espaço só. Então, basta eu fazer 5 fatorial, que é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que vai dar 120. Porém, 120 vindo Mateus e depois Sofia, mas pode ser o contrário. Sofia primeiro e depois Mateus. Ok? Então, nesse caso, eu multiplico por 2, eu vou ter um total de 240 formas, tá? De quantas maneiras podem ocupar as 6 cadeiras, de modo que Mateus e Sofia fiquem juntos. Então, se eles fiquem juntos em qualquer ordem, vai ser 5 fatorial vezes 2, porque ao inverter, eu tenho a mesma quantidade. Beleza? Tranquilinho? Então, tá aí. Mais um exercício resolvido aqui. Agora, na letra D, olha só o que acontece aqui. Ó. Na letra D, aparece o seguinte. De quantas maneiras podem ocupar as 6 cadeiras, de modo que Mateus e Sofia fiquem separados? Agora, veja bem, o exercício quer saber todas as formas que nós conseguimos organizar os 6, porém Mateus e Sofia não podem ficar juntos. Bom, gente, isso aqui já fica mais fácil. Por quê? Porque na letra A, ele perguntou de quantas formas eu posso organizar eles, independente de estar junto ou separado. Nós vimos que existe 720 formas de organizar esses 6. Na letra C,
nós respondemos de quantas formas Mateus e Sofia podem estar juntos. E verificamos que é 240 formas deles estarem juntos, independente da ordem. Mateus, Sofia, Sofia, Mateus, são 240 formas. Então, veja bem, se existem 720 maneiras de se organizar, e em 240 dessas maneiras eles estão juntos, em quantas eles estarão separados? Na diferença, só fazer a diferença. Então, eu tenho aqui 12 tira 4, 8, 6 tira 2, 4, 480 formas diferentes, aonde eles sentarão separados. Tranquilinho? De boa, né, galera? Então, tá aí, é só subtrair. Não preciso fazer um cálculo. Você até poderia fazer, mas você já fez isso na A, na C, então você aproveita essas informações. Beleza? Bom, agora um conceito aqui bem legal, que vira e mexe é cobrado nos concursos. Galera, essa palavra, anagramas, chama-se anagrama de uma palavra, toda palavra com ou sem significado, obtida trocando-se suas letras de posição. Em outras palavras, se eu tenho uma palavra, por exemplo, amor, quais são os anagramas da palavra amor? Os anagramas da palavra amor são todas as palavras que eu consigo escrever, independente delas terem ou não sentido. Por exemplo, eu posso escrever Roma. Utilizei as letras da palavra amor. Eu posso escrever mora. Utilizei as letras da palavra amor. Até agora, eu escrevi palavras que a gente encontra algum significado. Mas eu poderia escrever isso aqui, ó. M-R-O-A. Não sei o que é isso. Como eu poderia escrever R-M-A-O, R-mal. Também não sei o que quer dizer, mas é um anagrama da palavra amor. Então, entenda-se que anagrama é toda palavra que você consegue formar quando você troca as letras de posição. Se elas terão ou não sentido, independe, tá? É um anagrama porque foi escrito com base numa palavra principal, beleza? Bom, agora que a gente já sabe o que é anagrama, vamos trabalhar isso daqui. Consideremos todos os anagramas da palavra universo. Então, agora eu tenho aqui uma sequência de perguntas. Primeira pergunta, o total de anagramas. Segunda pergunta, quantos começam por consoante e terminam por vogal? Terceiro, quantos têm as letras R, S, O juntas nesta ordem? E quantos têm as letras R, S, O juntas em qualquer ordem? Vamos lá? Respondendo isso, nós temos o seguinte, ó. Primeiro, total de anagramas. A palavra é a palavra universo. Então, está aqui, ó. Quantas letras tem a palavra universo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palavras. Então, veja bem, para nós encontrarmos a quantidade de anagramas, basta nós fazermos a troca entre essas 8 palavras. Simples assim, tá? Então, como são 8 letras, eu vou fazer a permutação de 8. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso aqui vai me dar um total de 40.320 anagramas. Ou seja, usando as letras dessa palavra, eu consigo formar 40.320 palavras, com ou sem sentido, usando as letras da palavra universo. Beleza? Bom, segunda pergunta. Quantas começam por consoante e terminam por vogal? Olha só, a palavra é a palavra universo. Veja bem, a palavra universo, ela tem 4 vogais e 4 consoantes, tá? U, vogal, N, consoante, I, vogal, V, consoante, E, vogal, R,
E consoante, S consoante e E vogal. Ele falou o seguinte: começam por consoante e terminam por vogal. Então, a primeira palavra tem que começar com uma consoante. E a última tem que ser uma vogal. Ele falou que começa por consoante e termina por vogal. Ou seja, a primeira letra desse anagrama tem que obrigatoriamente ser uma consoante e a última letra tem que ser uma vogal. Essas são as excepcionalidades que eu citei para vocês. Toda vez que você estiver diante de um exercício que colocar exceção, olha, a exceção é essa. Eu quero que forme anagrama, porém, o anagrama tem que começar por consoante e terminar por vogal. Então, ele colocou uma exceção aí. Ele só quer casos que sejam assim. Então, quando eu tenho exceção, excepcionalidade, eu tenho que começar por esses quesitos. Então, quantas possibilidades eu tenho da primeira e quantas possibilidades eu tenho da última? Eu tenho 4 opções na primeira e eu tenho também 4 opções na última, beleza? Bom, e aqui no meio, para poder permutar? No meio, para poder permutar, sobraram quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 permutações aqui, certo? Porque são 8 letras. São 8 letras. Eu coloquei o espaço das 8. Lembrando que a primeira tem que ser consoante e a última tem que ser vogal. Aqui me resta 4 opções de escolha e lá também 4 no final. E no meio vai me sobrar 6, porque são palavras de 8 letras. Então, eu tenho permutação de 6. Resumindo, a minha resposta vai ser 4, que é o início, 4 opções, vezes 4 do final, vezes a permutação de 6. A permutação de 6 é 720, né? Então, 4 vezes 4 vezes a permutação de 6, eu vou encontrar 11.520. Pronto, quantas possibilidades eu tenho de formar palavras que comecem com consoante e terminem com vogal? 11.520. Tranquilo? Belezinha? Pegaram aí? Letra C. Quantas tem as letras R, S, O juntas nesta ordem? Veja bem, o exercício pode exigir que um certo grupo fique juntos, mas ele pode determinar ou não a ordem. Se ele disser nesta ordem, você tem que respeitar a ordem estabelecida. Se ele não citar a ordem, aí vale qualquer ordem, e você vai ter que permutar entre eles também, ok? Mas como ele falou nesta ordem, então só vale R primeiro, S segundo e O para o terceiro. Então a gente pensa assim, são 8 letras, né? Só que R, S e O juntas vão formar uma só, elas serão uma somente. Então, se eu pegar essas 3 e fazer uma somente, vai me sobrar 5. Por quê? O R, o S e o O, eles vão estar juntos. Ah, professor, ele tem que estar lá no final? Não, eu poderia representar ele em qualquer lugar aqui. Eu só fiz essa demonstração para você entender que aqui vai uma letra, aqui vai uma, aqui vai uma, aqui vai uma, aqui vai uma, e aqui, nesse único espaço, vai as 3 juntas, como se fosse uma só. Então, na verdade, eu tenho uma permutação de 6 elementos, porque agora eu vou trocar entre eles aqui, ó. Vou fazer a troca entre eles, porque a ordem não vai mudar, R, S, O. Então, eu tenho permutação de 6, que vai dar exatamente 720, beleza? Bom, agora eu sei que a permutação nessa ordem é 720. Agora, o que pergunta na letra D, galera? Quase a mesma coisa. Com as letras R, S, O juntas em qualquer ordem. O que quer dizer isso? Eu posso ter R, S, O, eu posso ter S, R, O, eu posso ter ORS, eu posso ter OSR, eu posso ter ROS, eu posso ter SOR. Observe que eu posso invertê-las e para cada uma dessa situação eu vou ter uma formação diferente. Então elas podem alternar entre si, juntas, mas em qualquer ordem. Então qualquer uma dessas ordens está valendo.
Beleza? Entenderam o que quer dizer em qualquer ordem? Bom, professor, eu vou ter que fazer uma por uma para cada uma delas? Não. Eu já sei quantas vezes elas estão juntas, depois eu faço a permutação só entre elas, que seria a permutação de 3 letras. Vamos lá? Ficaria assim, né? Então, eu tenho, tá lá, elas estão juntas. Beleza. Então, eu vou ter aqui permutação de 6. Porém, como são 3 letras e elas podem trocar de lugar, para esse conjunto eu vou ter uma permutação de 3 letras. Então, a resposta final vai ser a permutação de 6 vezes a permutação de 3. A permutação de 6 a gente já viu, 720, e a permutação de 3 é 6. Então, 6 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 4.320. Tranquilo? Então, esse é o total de anagramas que nós conseguimos construir quando eu tiver as palavras RSO juntas em qualquer ordem. Beleza? Tranquilo? Pegaram aí, galera? Bom, vamos falar agora da permutação com repetição. O que nós vimos até agora foram os casos simples, onde nós temos palavras, mas não existe letras comuns. Nós temos indicação de livros, de números, de objetos, mas não existe repetição de números, de objetos. Eu tenho sempre um exemplar ou um valor diferente do outro, ok? Bom, agora nós vamos ver casos em que repete, ou uma letra, ou um objeto, alguma coisa vai se repetir, tá? E quando isso ocorre, qual é o procedimento? Como que nós devemos nos comportar? Então, vamos lá. Inicialmente, eu quero pedir licença aos seus estudos, pois interrompi, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo do nosso curso completo, ponto a ponto, 100% focado no concurso de Astolfo Dutra, do município para o cargo, para o cargo especificamente de guarda municipal. Tá certo? Cara, vem estudar com a gente. Essa aula é uma aula demonstrativa. Nós colocamos aí apenas 150 vídeos. Nós temos muito mais vídeos, eu tenho certeza, mas certeza absoluta, se você cumprir a nossa metodologia, o nosso personal coach, aqui na Lá Concurso você vai ter uma metodologia chamada Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. É o estudo em regime de metas. Isso é só aqui na Lá Concursos e eu tenho certeza que você ficará super satisfeito. E para você aí do município, promoção, investimento apenas R$ 100. R$ 100, é isso mesmo. O que você faz com R$ 100? Professor, parcela em 10 vezes sem juros ainda esses R$ 100. Então vem estudar conosco aqui da LAC Concursos. Forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau.